Abra sua Bíblia comigo lá no na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, que diz assim, a partir do verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez e pedir ao Senhor, Papai amado, que nos dê a revelação desta palavra. Pai, fale ao nosso espírito aquilo que o Senhor tem para cada irmão e para cada irmã nesta noite, para cada pessoa que está aqui, para este amigo e essa amiga que nos visita, para esta pessoa que está acompanhando, Senhor meu Deus, em casa, Papai amado, impossibilitado de estar aqui, Senhor meu Deus, por motivos que o Senhor o sabe, mas nós queremos que a glória do Senhor alcance essa pessoa, talvez no trabalho, na sua casa, num hospital, Senhor meu Deus, aonde estiver, que está nos acompanhando e celebrando o Teu nome, nos eleve agora para a dimensão espiritual. Pai, põe anjos acampados neste lugar sob Tua ordem, em cada sala onde estão as nossas crianças, os nossos facilitadores, lá fora onde estão os nossos obreiros, trabalhando e guardando os bens dos seus filhos. Pai, cerca todo este arraial, anjos poderosos sob Tua ordem, a guardar, Senhor, e o Teu Espírito Santo agindo de uma maneira extraordinária no nosso coração, no nosso espírito. Me ajude a entregar o Teu recado, Pai, no fogo e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, nós estamos vivendo e estamos aí
na campanha para o ano de 2024. Estamos profetizando sobre o ano de 2024. Nós estamos semeando no reino espiritual, com palavras, com oração, consagração, e trazendo à existência, não é? Pela profecia, pela oração, pelo clamor, aquilo que Deus tem para nós no ano de 2024. Já estamos aí ouvindo os passos do Senhor, trazendo essas bênçãos e movendo os céus em nosso favor. Mas nós ainda temos alguns dias, nós ainda temos algumas horas para viver de 2023. E eu quero que você viva intensamente o que Deus tem para você. E de que maneira nós podemos viver intensamente? Estando despertados, acordados, vendo o manifestar de Deus, percebendo o mover do Espírito de Deus na nossa vida. Amado, nós estamos vivendo um tempo novo, tudo é muito lindo e às vezes até nos assusta um pouco. A abundância de Deus na vida dos seus filhos é puro amor. Nós precisamos perceber essa abundância. Não há como negar que a graça de Deus, ela é abundante. E sabemos que Deus é um Deus de abundância, porque com Ele até o menos é mais. Com Ele até o pouco é muito. Com Ele, amado, até a tristeza salta de alegria, como declara o salmista. Mas para viver tudo isso, eu e você precisamos estar despertados. Precisamos estar acordados no Espírito e não deixar que a nossa alma nos engane o nosso espírito e nos faça perder o que Deus tem para nós. Nós não podemos perder esse vento, esse mover, esse trabalhar, esse agir que graciosamente tem escrito ou derramado sobre nós. Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele diz aos irmãos que despertem do sono, que mantenham-se acordados, para ver o que Deus tem para eles, para que o Senhor possa esclarecê-los. Dormindo não há como ver, dormindo não há como perceber o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. Por isso nós precisamos nos manter acordados, nos manter despertados. Deus, por Jesus Cristo, Ele não somente nos salva, mas Ele nos faz sua habitação, e como habitação, né, do Espírito Santo que cada filho de Deus é, nós recebemos de Deus esse potencial para viver o novo, para viver em novidade de vida. Parece que tudo isso na teoria é muito importante, mas é muito bonito, mas é um fato. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, aos irmãos ali, aos filipenses, ele diz: desenvolvam a salvação com temor e com tremor. E é interessante porque todas as vezes que a gente lê aquele texto, a gente logo imagina no desenvolvimento de uma salvação como uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de oração, o que também é um fato. Mas o desenvolvimento da nossa salvação passa pelas experiências que nós temos com Deus, passa por aquilo que nós podemos viver com Ele a cada dia. Nós não podemos viver uma vida estática, passiva e achar que estamos desenvolvendo a nossa salvação, esperando a morte chegar a ponto de sermos promovidos à glória. Não. Quando ele fala em desenvolver salvação, ele fala na busca de novas experiências com Deus, de viver um novo tempo com Deus, de viver coisas que nós ainda não vivemos. Aquilo que o nosso ouvido não ouviu, nós queremos ouvir. Aquilo que os nossos olhos não viu, nós queremos ver. Aquilo que nós ainda não experimentamos, nós precisamos experimentar. O desenvolvimento da nossa salvação está em entender como salvo eu posso viver o extraordinário de Deus e experimentar o novo de Deus, aquilo que Deus tem para nós todos os dias. Isso é um desenvolvimento de salvação. Não é só, amados, vivemos a vida do cristão no nosso dia a dia, como quem vem para a igreja e tudo bem. Não.
Nós temos algo novo para viver, nós temos coisas novas para viver, nós temos novas experiências para viver e para contar, sonhos para realizar. Mas para isso, eu e você precisamos estar despertados, eu e você precisamos estar acordados. O inimigo nos quer dormindo, o inimigo nos quer não refletindo sobre aquilo que Deus tem para nós. O inimigo não nos quer pensando sobre as coisas novas que Deus tem para nós. O inimigo quer incutir em nós um espírito de religiosidade, não é? E nos tornar alguém que vai à igreja e volta para casa, e vai à igreja e volta para casa, domingo após domingo, meses após meses, anos após anos. Mas você quer chegar no céu sem nenhuma experiência do que você viveu com Deus? Você quer viver sem nenhuma história para dizer para as pessoas do que você viveu com Deus? Isso é desenvolver salvação, é viver o novo que Deus tem para nós, é viver uma nova história que Deus quer escrever conosco a cada dia. E eu quero que você entenda que a vida de fé em Deus, ela encontra sentido quando nós somos úteis para o outro, quando nós impactamos o outro com o nosso viver, ou seja, com uma vida que contagia, com uma vida que desperta o outro a viver o que nós vivemos. Sabe, há uma coisa que eu e você precisamos entender, é que nós somos seres, e Deus nos colocou nesse mundo e nos salvou para nós inspirarmos as pessoas. As pessoas precisam se inspirar em nós. A pessoa que não tem Jesus, ou até aquele cristão enfraquecido, ele precisa olhar e falar assim: eu quero viver isso que você está vivendo, eu quero experimentar isso que você está experimentando, eu quero ter essa experiência que você está tendo, eu quero isso, cara. Quem você está inspirando com a vida que você tem? Quem você está instigando a viver uma vida de salvo, de liberto, de curado, despertado? Quem você está inspirando no seu dia a dia? Porque nós somos inspiração para as pessoas, nós precisamos inspirá-las. Por isso eu sempre me questiono e me pergunto: Senhor, eu preciso inspirar alguém a querer viver a vida que eu estou vivendo, ainda que seja uma vida de luta. Por vezes a gente enfrenta, mas a gente, no meio dessa luta, precisa mostrar para a pessoa que nós resistimos, que nós avançamos. O processo do desenvolvimento da salvação, amados, não é algo que a gente tenta explicar espiritualizando, mas o desenvolvimento da salvação é quando eu, cada dia, tenho uma experiência nova para contar para alguém. Tenho uma experiência nova para dizer para alguém que eu vivi com Deus, que eu passei com Deus, que eu enfrentei com Deus, sabe? E eu posso dizer para as pessoas que estão passando pelo mesmo caminho que nós já passamos, pelas mesmas situações, dizer: olha, eu enfrentei, eu passei, eu superei. Paulo chega no fim da sua carreira e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fala: eu tive uma vida de vitória, muitas experiências, muitas lutas, muitos desafios. Eu passei por tudo, cobra me mordeu, eu vivi naufrágio, tomei chibatada, fui preso. Mas quando eu estava preso eu cantei, aconteceu um terremoto. Quando as pessoas me batiam e me viam como morto, eu me levantava. Quando o navio afundou, nós chegamos na praia. Quando a cobra me mordeu, não aconteceu nada. As pessoas olhavam e queriam se inspirar na minha vida, porque isso é desenvolvimento de salvação. É você viver novidade com Deus, é você ter experiências com Deus. Mas para isso nós precisamos viver despertados, acordados. Por isso que quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: vocês não são como o mundo, como as pessoas do mundo, vocês são diferentes. Desperte do meio dos mortos, desperte do meio desse mundo, acorde, porque Cristo tem novidade para você, Cristo tem coisas novas para vocês, o Espírito tem coisas novas para vocês. Quem escolhe viver com Jesus, como eu disse, sofre ataques sim, diariamente. Por isso não deve andar sozinho, nós precisamos andar com pessoas. Ah, pastor, as pessoas me frustram, sim, como você também as frustra. Nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas, não é? Nós não podemos andar sozinhos. Devemos ter uma vida de oração também, de consagração, de jejum, e viver cheio do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus nos seus filhos, em nós. Olhar para Cristo e exercer a fé nele é o que nós devemos fazer.
resistir ao diabo, não amar o mundo, fazer morrer a nossa natureza, ter o nosso grupo de fé. Na igreja você tem a sua IC, você tem as redes, você tem os ministérios. Eu falei hoje de manhã e eu ouvi isso de um pastor. Sabe, às vezes a gente ouve as pessoas falar: pastor, eu vou entregar meu ministério, eu vou entregar porque eu não aguento mais, é muita coisa, não é? E aí a pessoa às vezes abandona o ministério, a gente encontra ela algum tempo depois, e isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes. Como é que você está então, pastor? Depois que eu saí, eu fui esfriando, e eu acabei até abandonando, saindo da igreja. Hoje eu estou na igreja X, mas eu não estou mais em igreja. Aí que conclusão você chega, querido? Que ele, ao deixar o seu ministério, ele deixou a proteção. Que ao deixar a igreja, ele deixou a proteção. Igreja é um ambiente de proteção. Trabalhar por o Senhor Jesus, você está sendo protegido, cercado. Sabe por quê? Porque enquanto você está pensando no que você tem que fazer para Cristo, o diabo não está trabalhando na sua mente nem no seu coração. Então esqueça esse negócio de: eu sirvo as pessoas e as pessoas não reconhecem. Quem tem que reconhecer é Jesus Cristo e não as pessoas. E ninguém trabalha para o Senhor Jesus e fica sem pagamento e fica sem receber dele. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas quando nós deixamos de servir ao Senhor, servindo as pessoas, nós ficamos desprotegidos. A gente fica desprotegido. Então esse ambiente de trabalho na casa do Senhor, nas ICs que Deus nos deu, não é porque eu não sou empregado de ninguém. Não, Deus preparou isso para que você se proteja, para que você tenha o seu coração protegido, a sua mente protegida. Porque é melhor você estar no meio do povo de Deus do que lá fora. A vida de fé é assim mesmo. Nós precisamos matar todos os dias essa natureza que nos faz achar que nós estamos sempre certos. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, presta atenção no que eu vou te falar. Fora de Jesus, você está sempre errado. E quando você acha que você está certo, mais uma vez você está errado. Porque nós somos pecadores fora de Jesus, mas em Jesus nós somos santos. A gente acerta, a gente vive o que Deus tem para nós. Quando Paulo escreve à igreja, ele relata como que o mundo vive, qual é o comportamento que o mundo tem. Ele diz: esse não é o comportamento de vocês. Ele quer que os seus filhos vivam despertado. Por isso ele diz: desperta tu que dormes. Um dia o irmão falou assim: pastor, esse aqui é uma palavra poderosa, porque é uma palavra de evangelização. Não! Paulo não está escrevendo para os ímpios, Paulo não está escrevendo para o mundo, Paulo não está escrevendo para as pessoas que vão ser evangelizadas. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo: igreja, desperta você que está dentro dela, está dormindo, não está desenvolvendo, não está avançando, não está crescendo, a sua salvação está estagnada. Desperta você que dorme, para que Cristo te esclareça que tem novidade do céu para você, tem novidade do Senhor para você, tem experiências novas de Deus para você. Mas dormindo, ninguém tem experiência nenhuma, a não ser sonhos não realizados e pesadelos que roubam a sua paz até para dormir. Nós temos que estar acordados, despertados no Espírito, para ver o que Deus tem para nós. Nós temos que tirar as escamas dos nossos olhos e ver que nós estamos vivendo um tempo novo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você está num tempo novo. Não é templo novo, é tempo novo. E agora você fala: também num templo novo. Amém? Amém ou não amém? E é nesse tempo novo que Deus quer você vivendo em novidade de vida. E para isso Ele quer a igreja despertada, para que ela se revista e se mantenha revestida da armadura de Deus, para não cair nas ciladas do diabo. O diabo não arma ciladas para as pessoas que estão no mundo. O diabo não arma cilada para os filhos dele.
O diabo não arma ciladas para o seu exército. O diabo arma ciladas para o cristão, para os filhos de Deus, para o povo de Deus. E só cai na cilada aquele que está dormindo, aquele que não está atento, aquele que não está percebendo que tem um inimigo que tenta matá-lo, roubar dele e assim paralisá-lo todos os dias. Com isso ele destrói, porque é o que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. O Senhor quer você despertado para que você viva e seja revestido como igreja do que Ele tem para você. Efésios capítulo 6, lá no verso 11 e 12, lemos o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está escrevendo dizendo: você pensa que você está lutando com pessoas, que você está brigando com pessoas, que você está resistindo a pessoas? Não. Essa guerra acontece numa dimensão que você não vê, mas é real. Numa dimensão que você não alcança, não apalpa, mas é real. E ela tem uma influência poderosa na sua vida. Por isso é de lá que vêm as armadilhas que entram no seu coração, que pelas janelas da alma, que são os seus sentidos, elas se infiltram em você e fazem um estrago na sua vida. Ele diz: você precisa se revestir, vestir a armadura de Deus, se revestir de Deus, de toda a armadura. Você está num campo de batalha, num campo de guerra, mas se você estiver dormindo, você nem vai perceber essa necessidade. Você vai achar que você não está nessa guerra, mas você está. Nós precisamos entender isso, que o diabo ele tenta cegar o entendimento, não só das pessoas que estão no mundo, mas também cegar o entendimento das pessoas que se declaram filhos de Deus, para que elas não desenvolvam a sua salvação, para que elas não entendam que elas têm algo novo para viver com Deus. Amados, eu sempre falo para o Senhor nas minhas orações: eu não me furto às lutas, eu não me furto a ter que enfrentar as lutas. O que eu quero é viver experiências tremendas contigo. Eu quero viver um novo com o Senhor. Eu quero experimentar o que Deus tem para mim a cada dia. Eu não quero viver numa rotina. Amados, com Deus não existe rotina. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã Deus faz um dia novo para mim e para você. Cada manhã o sol desponta com novos raios para nós. Cada noite o Senhor nos mostra as suas estrelas infinitas. Cada dia existe um novo de Deus. Por que eu vou viver numa rotina com Ele, se Ele tem novidade de vida para mim? Mas eu preciso me lançar e viver essas experiências com Ele. Eu preciso provocar o mundo espiritual. Eu preciso mostrar uma necessidade. Sabe, se eu não estiver revestido, como que eu vou perceber isso? Como que eu vou enxergar isso se eu não estiver acordado, como igreja acordada e como indivíduo acordado para perceber o que Deus tem para nós, atento com os nossos ouvidos, o que Deus está falando ao nosso coração? Como que eu vou perceber que é hora de me levantar, que é hora de avançar, que é hora de retroceder, que é hora de parar, que é hora de aumentar a velocidade, que é hora de voar nas asas do Espírito, que é hora de entrar no oceano do Espírito, que é hora, amado, de desembainhar a espada, que é hora de fazer, que é hora de acontecer, se eu não ouvir a voz do Senhor? Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu preciso estar despertado e acordado para isso. Certa feita o Senhor chamou um jovem e disse para ele: Samuel. E ele então vai correr no seu Senhor. Depois ele chama novamente Samuel, e ele vai correr no seu Senhor. Depois ele chama pela terceira vez, mas o seu Senhor já havia orientado ele, falou: olha, quando você ouvir essa voz, diga, fala que o teu servo ouve. Quantas madrugadas o Senhor tem te chamado e você não está atentando para isso?
Quantas vezes o Senhor tem acordado você para orar e para falar com você, e você acha que você perdeu, e você levanta de manhã: essa noite eu não consegui dormir, eu perdi o sono, eu passei a noite toda quase acordada, olhando para o teto. E você fez o que nesse período? Nada. Quem sabe nesse período Deus não ia te dar uma revelação nova? Quem sabe nesse período Deus não ia te dar uma experiência nova? Quem sabe nesse período você não ia dormir aos pés do Senhor, cansado, talvez encostado no travesseiro, ou encostado mesmo na cama, dormindo, mas dormindo orando ao Senhor. Mas a gente prefere não fazer assim. Sabe por quê? Porque o inimigo nos quer dormindo, mas você tem que estar acordado e despertado. Paulo escreve: desperta. Quando nos revestimos de Deus e da sua armadura, nós ficamos protegidos do inimigo e mais, ficamos aptos para combater o bom combate da fé todos os dias, vencendo batalhas e alegrando o coração de Deus. Por isso ele diz: alegre-se no Senhor. Mas ele também fala: você precisa estar despertado para isso. Nós precisamos, amado, viver esse despertamento. Mas para isso é preciso que eu e você vivamos esse revestimento, nos revistamos dessa armadura de Deus para enfrentar o que Deus tem para nós, para enfrentar os ataques que o inimigo levanta contra a nossa vida. Intensamente, todos os dias, nós temos que viver o novo de Deus. Deus quer que a sua igreja fique despertada, sim, para que ela seja viva, forte, dinâmica, um povo de uma linguagem santa e que atrai pessoas para o reino de Deus. Isso é fantástico. Sabe, a Bíblia diz que o choro do povo de Deus pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir Tem crente que vive numa Groenlândia espiritual. O sol nunca sai, a alegria nunca vem. É uma coisa, se você olha para a pessoa, está sempre alta, está sempre para baixo, está sempre matando com cara de quem matou gente, tem um próximo na fila e é você que olhou para ela. Cadê a alegria do povo de Deus? O povo de Deus tem que ser conhecido pela sua alegria. Nós temos o nosso tempo de choro, sim, e a Bíblia já estipulou, é uma noite. Não pode demorar muito o nosso tempo de choro. É o tempo do luto, é o tempo do enterro, é o tempo da despedida, é o tempo do vai com Deus, é isso. Nós não podemos nos entregar a um mundo que vive um prazer falso, uma alegria falsa. Nós precisamos nos alegrar, e a Bíblia nos pede para nós sermos uma igreja viva. Lá em Efésios capítulo 5, verso 19 e verso 20 diz como que eu e você devemos caminhar e andar e nos encontrar: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 19 e 20, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo. Isso é a alegria. O Salmo 100, quando a gente começa a ler os Salmos 100 e abre o nosso coração para ler, olha o que ele diz no verso 1: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, cantai com júbilo, com alegria ao Senhor. O povo de Deus tem uma característica única, é a alegria, é sermos alegres, é sermos um povo festivo. O nosso Deus é Deus de festa, é festa do Purim, é festa do Pentecostes, é festa das primícias, é festa que não acaba mais. Deus sempre fez festa, porque Ele sabe que o povo de Deus precisa dessa alegria. Nós não podemos, amados, deixar que o espírito da religiosidade mate a nossa alegria. Uma igreja forte, uma igreja dinâmica, ela tem essa característica.
Sabe, às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu estou fraco. Ah, pastor, eu estou igual a galinha de Angola cantando: estou fraco, estou fraco, estou fraco, eu não aguento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar. Um dia, Paulo reclamou com Deus, também dizendo que já estava fraco, que já não aguentava mais. E o Senhor então disse para ele assim: Paulo, você está fraco, Paulo? Sim, Senhor, eu estou fraco, eu não aguento. Eu tenho algo para dizer para você, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amados, quando nós estamos fracos, mas estamos despertados, a gente pode dizer: Senhor, eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, eu estou tão, Senhor meu Deus, sem força, que eu estou prontinho para o Espírito tomar conta, tomar de poder, invadir a minha vida e fazer o que Ele tem. Porque enquanto você está forte, você resiste ao que Deus quer fazer. Mas quando você já não tem mais força, você não tem força para resistir ao que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso, fala: Senhor, eu quero enfraquecer, eu quero ficar bem fraco, eu quero ficar fraco para que o Senhor tome a minha vida. Amém ou não amém? A tristeza nos enfraquece. Como assim, pastor? A tristeza nos enfraquece? Sim. Os que se alegram no Senhor são fortes. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa. Se eu me alegro nele, eu me sinto forte e fortalecido. Uma igreja animada, uma igreja viva, uma igreja que vive as maravilhas de Deus, a experiência que desenvolve-se em Deus e com Deus. Ele diz: rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Venha à sua presença com cânticos de louvor, renda culto ao Senhor com alegria. Cante, celebre, aplauda, aclame ao Senhor. Aliás, eu quero aproveitar aqui: dê a sua melhor palma ao Senhor, aclame ao Senhor agora em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, porque Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa existência. Uma igreja, aleluia. Ele diz no versículo 3: reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, povo do seu rebanho, não é? Povo seu e rebanho do seu pastoreio. Novamente ele diz: entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hino de adoração, exaltai e bendizei o seu nome. Amados, como isso é tremendo, como isso é fantástico, como isso é poderoso. Nós precisamos entender que todos os dias nós temos motivo para cantar, para celebrar, para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Pastor, o mundo está caindo lá fora. Cara, você tem para onde ir, você sabe para onde vai, você tem uma vida eterna, você tem um novo céu, você tem uma nova terra, você tem a promessa da ressurreição, você é habitado pelo Espírito Santo. Qual o motivo para você ser triste? Me dá um motivo. Qual é o motivo para você viver em tristeza? Qual é o motivo para você viver de lamento em lamento, de choro em choro? Me dá um motivo para você que nasceu de novo, que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus. Me dá um motivo, só um motivo, para você viver com cara de defunto no eterno velório. Não tem. Não tem. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Esse é o melhor que você tem? Tem gente que a gente pede para sorrir, ele faz assim, ó. Não, eu não mandei você mostrar o dente, eu mandei você sorrir. Vai, Piva, me dá um sorriso, Piva. Aê. Amém ou não amém? Sabe, amados, isso atrai as pessoas para perto da gente, porque as pessoas querem estar ao lado de pessoas alegres. As pessoas querem estar ao lado de pessoas felizes. As pessoas querem estar ao lado de pessoas que são para cima. Sim ou não? As pessoas querem estar ao lado de pessoas que têm história e novidade de vida para contar, tem coisas do Senhor para dizer para elas. E por último, nós precisamos, e Deus quer, que nós nos mantenhamos despertados
para que nós possamos nos manter cheios do Espírito Santo, dos dons e da capacitação do Espírito. Nós estávamos numa reunião de pastores, a gente chama de bambu, e o pastor, amigo nosso, levou uma palavra para nós, e ele disse algo muito tremendo. Falando sobre o Espírito Santo, ele disse algo tremendo, e eu vim com aquilo matutando na minha cabeça. E essa semana, ouvindo uma ministração, eu gosto muito de ouvir teologia judaica. Eu gosto de estudar teologia judaica, porque a gente aprende algo tremendo, somando com as culturas deles, algo fantástico. E eu estava ouvindo uma mensagem de um judeu messiânico, e ele novamente fala do Espírito Santo. E eu achei aquilo tremendo. Mas há uma coisa que eu falei hoje de manhã, na verdade eu tomei a palavra dele e disse sobre isso, sobre nós hierarquizarmos Deus, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. Aí ele contou essa história para nós. Quem foi o campeão brasileiro ano passado? Felipe não pode responder, que Felipe é. Pastor Felipe é. Quem foi o campeão brasileiro ano passado? Quem foi? Pode falar. O Verdão, né? Então foi a Amazônica. Foi a Amazônia, foi o Palmeiras, certo? Sim ou não? Quem foi o vice? Quem ficou em segundo lugar? Quem lembra? O Internacional. E quem ficou em terceiro lugar? Alguém lembra? Então, porque o terceiro não é importante. E a gente, na nossa mente, quando a gente fala a terceira pessoa da Trindade, ela não é importante. Por isso que a gente não dá ênfase ao Espírito Santo, porque a gente classificou ele como a terceira pessoa da Trindade. O primeiro é importante, o segundo é mais ou menos, que é Jesus Cristo, né? E a terceira não é importante. Quando nós partimos Deus dessa maneira, quando nós fragmentamos Deus desse jeito, nós estamos dizendo: o Pai é absolutamente importante, o Filho é mais ou menos importante, mas o Espírito Santo, a taça é pequenininho, nem vão lembrar, o dinheiro não é o mesmo, a recompensa não é a mesma, mas Ele é Deus. Você não vai ler na Bíblia primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Você vai ver Deus. E todas as vezes que a gente fala Deus, e a gente tem isso, essa mania de fazer isso, né? A gente fala assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantos deuses você classificou? 3. Mas quando você fala Deus, está embutido na palavra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Não existe Deus sem o Pai, não existe Deus sem o Filho, não existe Deus sem o Espírito Santo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E embora a gente fale, Deus entenda, a gente entende, todo mundo entende. Mas quando a gente classifica Ele como a terceira pessoa da Trindade, deixe-me dizer uma coisa para você. Nós vivemos nesse período da graça o ministério de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Do Espírito. Nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Mas a igreja não dá ênfase. Quem é que distribui os dons? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e da condenação do pecado, da justiça e do juízo? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Como é que a gente classifica ele por baixo? Se o próprio Pai entregou tudo na mão dele. A igreja, quando ela é despertada, ela entende a necessidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, verso 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele diz: vocês não devem entristecer o Espírito de Deus. Mas se ele fala sobre a possibilidade de entristecê-lo, é porque existe a possibilidade de eu, numa relação com ele, deixá-lo triste.
Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: não apagueis o Espírito de Deus. Ele diz: não extingais o Espírito de Deus em você. É porque existe essa possibilidade de se viver numa prática pecaminosa que o Espírito não quer nem habitar mais nessa pessoa. Entristecer o Espírito Santo. Eu posso entristecer a minha esposa porque eu me relaciono com ela. Eu posso entristecer a minha filha porque eu me relaciono com ela. Eu posso entristecer as minhas ovelhas porque eu me relaciono com ela. E ele diz: não me entristeçam o Espírito Santo. Mas quando eu não me relaciono com a minha filha, quando eu não me relaciono com a minha mulher, quando eu não me relaciono com os meus pastores, quando eu não ligo para eles, ou não dou a mínima para eles, eles também se sentem desprezados, abandonados numa relação. Quando eu não dou ênfase ao Espírito, quando eu não me relaciono com o Espírito Santo, eu o desprezo da minha vida, da minha relação com Ele. Eu entristeço, eu apago, eu extingo Ele da minha vida. Eu estou dizendo: você não é importante para mim, mas Ele é absurdamente importante. Porque é Ele quem te consola, é Ele quem te conforta, é Ele quem te ensina, é Ele quem te mantém no caminho, é Ele quem aviva o seu coração. Uma igreja despertada, ela entende a importância do Espírito. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, verso 4. Presta atenção. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e distribui e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme Ele deseja. Se existem vários tipos de dons, o Espírito é o mesmo, várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Entretanto, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas e Ele distribui a cada um individualmente conforme deseja. Quando Jesus diz: o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Mas Ele está dizendo em nome dEle, mas orando na força e no poder do Espírito Santo. Pastor, eu tenho dificuldade de amar. Mas quem é que derrama o amor de Deus no nosso coração todos os dias? Quem que derrama? O Espírito Santo. Romanos capítulo 5 nos declara isso. Que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Aplauda o Espírito Santo, por favor. Aplauda o Espírito Santo. Uma igreja, não há a menor possibilidade de uma igreja viver despertada sem o Espírito Santo. Por isso Paulo disse: vocês precisam se encher, se embriagar do Espírito Santo. Sabe, no vinho há dissolução, no vinho há contenda. Mas o Espírito Santo, quando nós estamos transbordando do Espírito Santo, a nossa vida é outra. O controle é dele. É Ele quem faz. O meu pai, que está com o Senhor e morreu no Senhor, mas antes de se converter ao Senhor, eu não sei se ele bebia ou é a bebida que bebia ele. Havia uma simbiose, uma ligação tão profunda entre os dois. Ele bebia demais. O meu pai, ele enfrentou um coma alcoólico. Imagine o nível da bebida. Mas ele morreu no Senhor. E eu vi meu pai muitas vezes bêbado.
Mas depois que eu me converti, muitos anos depois, eu fui entender o que Deus quer. Quando você vê uma pessoa bêbada na rua, você pode olhar para aquela pessoa e falar assim: Deus, o Senhor me quer desse jeito? Não. Mas quem é que está controlando aquele homem? Ou aquela pessoa? Quem é que controla ela? Quem é, gente? O álcool. Ela está tão embebida do álcool, ela está tão cheia, o seu sangue está tão envenenado com o álcool, que ela não raciocina, ela não pensa, ela não tem equilíbrio, ela não fala. Você percebeu que a pessoa, quando ela é muito tímida, ela bebe, ela fica falante, fica valente. A pessoa que é muito valente, quando bebe, fica covarde, medroso. Mas a bebida está controlando. Quando ele diz: não beba vinho, encha-se do Espírito Santo. Deixa ele ter o controle da sua vida, para que você perca o controle de você e ele passe a te controlar no todo. Uma igreja despertada entende a necessidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo, de transbordar do Espírito, porque quando eu transbordo do Espírito, eu tenho os dons que Ele me dá, eu tenho o ministério que Ele me entrega, eu tenho a revelação quando eu converso, quando eu falo, quando eu oro ao Pai no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu estou recebendo isso do Espírito Santo. Quando eu falo: Espírito de Deus, trate com a minha vida, Ele vai tratar, Ele vai fazer. Nós precisamos entender a importância do Espírito Santo. Ele é tão importante, amados, novamente tomando a fala do nosso querido pastor que nos ensinou e nos mostrou isso. Ele é tão importante, tão importante, tão importante, que quando o Senhor criou os céus e a terra ficou sem forma e vazia, o único que pairava pela face das águas era quem? O Espírito Santo. Nós precisamos dele. A igreja não vai sobreviver sem o Espírito Santo. A igreja será envenenada sem o Espírito Santo. O diabo quer calar a voz do Espírito de Deus na igreja. Sabe por quê? Porque é a igreja que tem que pedir, é a igreja que tem que clamar, é a igreja que tem que buscar. Quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito aos seus discípulos, diz: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele disse: eu vou, e eu tenho que ir para enviar o Espírito. Se eu não for, ele não vem. Uma igreja despertada, ela entende a necessidade do Espírito Santo. Amados, nós não podemos, em pleno século 21, deixar de lado, jogar de lado, ou menosprezar, ou classificar. E embora a gente fale, a terceira pessoa da Trindade, nós não podemos classificar o nosso Deus dessa forma, porque nós precisamos disso. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Nós precisamos do avivamento. Todos nós falamos do avivamento, do reavivamento, do fogo do Espírito. Todos nós precisamos. Há quanto tempo você não faz uma oração pedindo a renovação dos seus dons? Há quanto tempo você já não ora mais em línguas? Você já não profetiza dentro da sua casa? Você já não tem mais aquele tempo no secreto com Deus? Há quanto tempo isso? Porque o Espírito foi apagado, talvez, entristecido, talvez, calado, talvez, porque você assumiu o controle e tirou o controle da mão do Espírito Santo. Mas essa noite é uma noite de novidade de vida para você, amém? O Senhor quer que você entenda. O cristão, o que mantém o cristão, a igreja, com uma vida santa é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos evoluir em santidade, em fé, em esperança, em amor, sem o Espírito Santo, sem que Ele derrame sobre nós o que Ele tem. Por isso nós precisamos manter despertado. Quando Paulo escreve à igreja, ele diz: desperte você que dorme, acorde. Quando você vai para Apocalipse e você vê o que ele fala para a igreja de Éfeso: eu tenho contra você, porque você abandonou o primeiro amor. Por que nós deixamos de amar? Porque nós deixamos de nos relacionar com o Espírito Santo. Quando nós deixamos de nos relacionar, nós começamos a classificar as pessoas que nós devemos amar.
Nós classificamos as pessoas que nós queremos amar. Não é o Espírito que ama através de nós, somos nós que amamos. E o Espírito tem que aceitar o que nós queremos. Mas o Senhor tem algo novo, amados. E como eu falei, não é em 2024, é hoje, agora, é já. Sabe, eu quero que você entenda, é tempo de você buscar os dons do Espírito, é tempo de você se levantar na força do Senhor, é tempo de você dizer, fortalece a minha fraqueza, é tempo de você dizer, Senhor, eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era, ativada, é tempo de você dizer, Senhor, ativa em mim os seus dons, o seu fogo, me empurra, me impulsiona, me faz voar nas asas do teu Espírito, me acorda, Senhor, me desperta, Senhor, eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Você precisa aprender a profetizar na sua casa, para os seus filhos. Ah, pastor, eu não consigo profetizar, pastor, eu estou com medo do meu filho, eu estou assim com a minha família. Mas quantas vezes você entrou no quarto do seu filho e você disse, eu profetizo sobre essa cama, que a pessoa que dorme aqui é um servo, é uma serva. Eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre o meu leito, eu profetizo sobre o meu trabalho. Quantas vezes você chegou mais cedo e profetizou no seu escritório, ou lá na construção onde você trabalha? Quantas vezes você pegou a sua ferramenta e disse, eu profetizo que essas ferramentas são instrumentos de Deus, para eu vencer, para eu evoluir, para eu ganhar, para eu construir. Quantas vezes você diz, oh Espírito Santo, me usa para a glória do teu nome. Mas quando a gente começa a crescer, a gente começa a falar, é a terceira pessoa da Trindade, eu sou filho de Deus. Você só é filho de Deus por causa do Espírito Santo, que te convenceu que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Quem está me entendendo? Eu quero que você mergulhe nessa água. Eu quero que você se aprofunde nisso. Eu quero que a comunidade, a CBM, você que nos visita, você que está em casa, experimente um avivamento extraordinário. Sabe, amados, o nosso Deus ainda hoje quer operar coisas grandes na nossa vida. Uma das coisas que eu peço para Deus, que a doença do século 21 parece que está invadindo, é depressão, é ansiedade, são as doenças da alma. Ei, presta atenção no que eu vou falar. As doenças do século 21 estão na alma, e eu vejo crente com problema na alma. Mas eu vou falar algo para você aqui, e é o céu que está dizendo para mim agora, ei, essa alma precisa morrer, e você precisa viver no Espírito, porque o Espírito de Deus habita no seu Espírito, e quando o nosso Espírito flui no Espírito de Deus, não tem alma que domine o seu Espírito, mas é o seu Espírito que domina a sua alma. Quem me entendeu? Por isso, você vai se levantar e você vai profetizar na sua vida, e você vai profetizar nessa noite, e você vai dizer, Senhor, eu quero os dons, Senhor, eu quero o avivamento, Senhor, eu quero. Ah, pastor, eu sofro de carência. Sabe que você precisa, querida, de um relacionamento profundo com o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso de um companheiro, de uma companheira. Eu tenho certeza absoluta que você precisa, mas não o que você escolhe, e sim o que o Espírito tem para você. As nossas escolhas são erradas, mas a escolha do Senhor é certa. Às vezes a gente escolhe e Deus fala sim, às vezes a gente escolhe e Deus fala não. Samuel entrou na casa de Davi, Deus mandou ele lá na casa de Jessé, e ele olhou para aquele irmão de Davi, bonito, alto, falou, é esse. E o Senhor falou, não. Ah, então deve ser o segundo também, que é bonito e alto. Não. Ah, então é o terceiro. Não. É o quarto. Não. É o quinto. Não. É o sexto. Não. Ah, agora eu não entendi nada assim. Jessé, tem mais algum aqui? Ah, tem um cara que fica lá no campo, é o Davizinho. O Davizinho fica lá no campo, lá, está cuidando das ovelhas. O Espírito fala, é ele. É ele. É ele que eu quero.
Às vezes, o que está na sua frente não é o que Deus quer. Deus quer o que está na frente dele, o que está diante dele, para você. Você está me entendendo, sim ou não? Nós precisamos entender que uma igreja despertada não é uma igreja enganada. Não se deixa levar por ventos de doutrinas, por ensinamentos de demônio, por tudo que houve por aí. Não é assim. Não é assim. Coloque-se de pé. Eu quero...